E aí, meu povo, aparecendo hoje aqui com esse formato de vídeo super diferente para vocês, para falar um pouquinho sobre a Serra da Ibiapaba. Serra essa que surpreendeu a gente. O climinha maravilhoso de frio aqui no Ceará, né? Que delícia, né? Você poder imaginar que no Ceará tem frio. Frio e névoa, viu, gente? Não é só frio, não. Tinha névoa, neblina, super diferente. Paisagens de cinema, um povo super acolhedor. Realmente, a Serra da Ibiapaba nos surpreendeu. É de tirar o fôlego, viu? Mas, como todas as viagens, cometemos alguns erros e acertamos em cheio em outras escolhas. E se você tá querendo planejar uma viagem para conhecer a Serra da Ibiapaba, eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo e você vai aprender com os meus erros e os meus acertos para planejar um roteiro perfeito para sua viagem. Em primeiro lugar, vamos falar da composição da Serra da Ibiapaba. A polêmica já começa aí, viu? Em alguns lugares dizem que são 9 municípios, em outros dizem que são 8. A gente se baseou num documento da Secretaria de Planejamento e Gestão para poder falar quais são esses municípios. E os 9 municípios da Serra da Ibiapaba, gente, são eles. Me perdoem, inclusive, se eu não falar todos aqui e parar para ler, porque eu acho que eu não gravei os 9. Também é muita coisa, né, gente? Não dá para esperar também tudo isso dessa cabecinha loura. Então são eles aí, o Carnaúba, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ipu, Ibiapina, São Benedito, Ubajara, Tianguá e Viçosa do Ceará. Nós passamos por alguns deles durante o nosso roteiro e a gente vai falar sobre eles aqui para vocês. Aposto que se a gente for explorar cada município desse, gente, a gente vai encontrar lugares de tirar o fôlego. E se você é prefeito de algum desses municípios e quer mostrar as belezas da sua cidade, entre em contato com a gente via direct no Instagram, que a gente tá aqui para mostrar o melhor do Ceará. Levar o melhor do Ceará pro mundo, para as pessoas irem conhecer, visitar e explorar da melhor forma. Mas bora lá falar do que interessa, gente. Das 9 cidades, as mais conhecidas turisticamente, eu acho que turisticamente existe essa palavra, são Ubajara, Tianguá e Viçosa do Ceará. Dos nossos 7 erros e acertos, o nosso primeiro acerto, a nossa escolha acertada, foi chegar na Serra pela cidade de Ipu. A gente passou primeiro por Ipu para conhecer a famosa Bica do Ipu. E aí eu vou deixar para vocês aqui algumas imagens lá da Bica. É muito bonito lá, gente. E a gente escolheu uma época de cheia. Ou seja, tava na época de chuva, né? Um período chuvoso. Nós somos em abril e esse período geralmente tá chovendo. Então a queda d'água tá maior, tá mais forte. Então já vou deixando essa dica aqui para vocês aproveitarem para irem nessa época que a queda tá bem cheia. Mas foi incrível a gente ter chegado por Ipu, porque aí a gente já teve a oportunidade de conhecer a Bica. E o nosso primeiro erro foi também não ter levado roupa de banho, porque a gente podia ter se banhado lá na Bica de Ipu, onde Iracema, né, se banhou. Eu acho que a história mais ou menos dessa, o Otto sabe melhor que eu. Onde foi escrito lá o romance, a gente não tomou banho lá na cachoeira, né, na Bica, não deu certo, porque a gente não levou roupa de banho, a gente saiu de casa já direto com a nossa roupa, enfim, não deu certo. E tem um adendo também, nós fomos durante a semana, e aí durante a semana as coisas lá são fechadas, não funciona nada em volta lá da Bica. E lá tem uma feirinha de artesanato, eu acho que tem um restaurante também, e isso funciona durante os finais de semana. Então, fica aí a dica, né? Se vocês quiserem ir durante a semana, pega vazio. A gente pegou bem vazio, tava bem tranquilo. Acho que tinha só a gente mais um casal. Mas, durante o final de semana, as coisas funcionam lá, né? Provavelmente deve ser mais lotado, mais movimentado. E o nosso segundo acerto foi a nossa hospedagem, gente. Que casa maravilhosa que nós ficamos. Que lugar lindo. Foi tudo incrível. Vou deixar também aqui algumas imagens para vocês entenderem do que eu tô falando. A gente ficou hospedado lá na La Colline, que fica em Guaraciaba do Norte. O que foi muito bom pra gente, porque a gente ficou basicamente assim no meio do caminho, né? Entre as cidades que a gente iria conhecer. A casa era super completa. Tem tudo lá no nosso vídeo mostrando como que era a casa, como foi a nossa experiência de ficar lá. As diárias, né? A gente pagou R$ 1.500 por dia. Final de semana é R$ 3.000, né? 3 diárias. 3 diárias, ó. 2 diárias. Mas as diárias são a partir de R$ 1.500 lá. E ocupa até 10 pessoas. Bem confortável a casa. Já deixo aí a dica, que foi um grande acerto a gente ter ficado hospedado lá. Foi uma experiência incrível, lá é muito bonito, vale a pena. E o nosso erro, gente,
foi não ter feito supermercado em Fortaleza. Lá tem supermercados, né? Em Guaraciaba do Norte tem supermercado, mas não tem muita variedade, assim, se você precisar procurar coisas específicas ou outros produtos, você não acha. Tem tudo, assim, do básico, tem opções. Só que, por exemplo, a gente não achou carne premium, a gente não conseguiu encontrar, tipo, picanha, ancho, carnes específicas para fazer churrasco. A gente não achou, foi bem difícil, a gente acabou comprando uma outra. Vinhos também, não tem muita opção. Então, a gente recomendaria fazer o supermercado em Fortaleza, que a gente não fez, né? E acabou tendo essa dificuldade para encontrar coisas específicas que a gente estava procurando, que a gente poderia ter levado daqui por ter mais supermercados, né? Ter redes atacadistas. E o nosso terceiro acerto, que tiveram muitas perguntas sobre isso também, gente, lá no nosso Instagram, que era sobre ir de carro, se tinha como ir de transfer, né? De alguma outra forma. O nosso terceiro acerto, gente, foi ter ido de carro. Foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter ido de carro. Porque você consegue se deslocar para conhecer outras cidades próximas, principalmente se você não ficar hospedado na parte central, né? E para fazer os passeios e tudo mais, foi primordial ter ido de carro. Então, um grande acerto é você escolher ir de carro ou alugar um carro, ir no seu carro, dividir carro com os amigos. Vale a pena fazer nesse formato indo no seu carro, porque não dá para se deslocar assim, por exemplo, né? Eu não achei que é tão simples você se deslocar se você não tiver carro lá para esse lado, né? Para você conhecer outras cidades e tudo mais. Então eu indicaria que vocês fossem de carro. A gente foi certo. Inclusive a gasolina foi mais barata lá para cima, viu, gente? A gente encontrou preços melhores de combustível lá por cima do que aqui na cidade. Ah, sabe o que eu quero? Pedir pra você que tá aqui ligadão nesse vídeo, querendo saber todas as dicas pra fazer o melhor roteiro lá pra Serra da Ibiapaba, pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, não esquecer de enviar esse vídeo pra um amigo que tá vindo pro Ceará, que é daqui do Ceará, que quer conhecer, que quer fazer esse roteiro. Envia o vídeo, gente, porque eu tenho certeza que a pessoa precisa dessas dicas. O terceiro erro dessa viagem, gente, foi não conhecer Guaraciaba do Norte a fundo. A gente não conheceu o Parque dos Dinossauros, o Ecoparque, o Urubu, o Parque dos Tucanos, e isso foi um grande erro. Vou explicar aqui mais ou menos pra vocês. A gente ia deixar a Guaraciaba do Norte fora do nosso roteiro. Por quê? A gente pensou em fazer uma viagem mais romântica, mais pra casal. E aí esses passeios que eu falei aí, dá pra ir só casal, mas ele é bem interessante que você leve uma criança, né? Vá com crianças, porque tem bastante atrações pra elas, pra brincar, pra se divertir. E aí o Otto tinha pensado em ir fazer essa viagem com a filha dele, né? Com a Liz. Então, por isso que a gente não fez esses lugares, esses locais, porque pensando em voltar pra fazer com ela. A gente focou mais em fazer um roteiro mais romântico, né? Pra casais que não queiram levar os filhos ou que não vão viajar com o filho, enfim. A ideia era ser mais romântica e aí por isso a gente não conheceu esses locais, mas existem esses locais. É super recomendado, né, que você vá com o filho, com o sobrinho, primo, enfim, que leve crianças para esses locais, mas a gente conseguiu passar por Guaraciaba e seria um grande arrependimento não ter feito isso, né? Porque o povo é muito acolhedor, é a cidade mais alta da Serra, linda por sinal, eu fiquei com vontade de morar. Então foi um erro, né? A gente não ter aproveitado mais por lá, mas não vai faltar oportunidade pra gente conhecer. Mas aí eu deixo essa dica pra você quando você for colocar no seu roteiro, conhecer. Inclusive Tianguá foi a mesma coisa, a gente acabou não conhecendo Tianguá justamente por esse motivo. O nosso quarto acerto, gente, foi visitar São Benedito. Conhecer a floricultura, né, a Regis, que é a maior produtora de rosas do Brasil. Foi simplesmente incrível, foi uma experiência muito legal. Participar do momento, visitar alguns locais lá da floricultura, ter esse contato, né, essa interação. Foi muito bom, a gente gostou muito. São Benedito me surpreendeu demais, eu achei super charmosa. E no dia que nós fomos, estava neblinando bastante. Eu até fiz uma comparação com Gramado, né? Tava bem embaçado, assim, o céu. É uma experiência boa você viver isso aqui no Ceará, que é uma cidade, uma terra, né, um estado tão quente, e você saber que você pode curtir um pouco dos dois climas, né, tanto o calor quanto esse clima de serra, que foi o que a gente pegou lá. A gente gostou muito também do café com rosas, a gente almoçou lá, o almoço estava bem gostoso. Gostamos tanto que à noite a gente voltou para jantar no CR Wine, que também é deles, fica ao lado. Foi muito legal, o ambiente agradável, atendimento bom e comida muito boa, preço justo. A gente gostou bastante de passar por lá,
gostar, né, dessa experiência. Então eu deixaria essa recomendação para vocês passarem um dia lá em São Benedito, conhecer a floricultura, depois ir pro Café com Rosas e à noite, né, se puder voltar para poder ir pro Serra Wine, que é um restaurante bem legal deles também. E o quarto erro, gente, sério, esse aí, minha nossa, foi não ter comprado mais flores lá na Régias. Tipo, tava muito bom o preço, porque a gente compra direto, né, lá na fábrica. E aí a gente acabou comprando poucas orquídeas. A orquídea, por exemplo, lindíssima. Eu acho que tem vídeo delas. Se tiver, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu acho que foi R$50 a orquídea. Enfim, a gente comprou 4 orquídeas e deu R$200, 190. Valia muito a pena comprar as flores. E a gente acabou não aproveitando, porque a gente ia para outros destinos e tudo mais. Mas vale muito a pena fazer a compra lá se você gosta, se você é um amante de flores, de rosas. Eu recomendo que você não perca a oportunidade de comprar lá. Então já vai programado, né? Se você tiver interesse, já bota no teu roteiro para você comprar e uma forma de você armazenar, enfim, durante a sua viagem. Porque vale muito a pena. A gente poderia ter comprado mais e a gente acabou não comprando e se arrependeu quando a gente saiu de lá. Então esse foi um grande erro. E o nosso quinto acerto foi lá em Ubajara. Ter reservado o bondinho com antecedência, gente. Primordial fazer a reserva do bondinho lá no Parque Ubajara antecipada. Você faz pelo site deles. Vou pedir pra deixar aqui na tela, Juan. Deixa aí na tela o site pro pessoal reservar o bondinho. Tem que fazer a reserva antecipada, gente, porque senão chega lá no dia você não consegue fazer o passeio. E é muito importante que você leve os alimentos não perecíveis. Se eu não me engano, são 3 quilos de alimentos por pessoa para poder, como forma, né, de compensação lá do ingresso. Então você tem que levar. E aí o nosso acerto foi ter reservado antes, ter comprado os alimentos aqui em Fortaleza. A gente já deixou na mala do carro para não ter risco de esquecer no dia do passeio o alimento. Então já estava tudo pronto com a gente, reservado lá no horário, tudo certinho, e o alimento não pode esquecer. Então, quando você for, não esquecer de reservar o teu passeio de bondinho, porque senão você vai ficar sem fazer. E o quinto erro desse vídeo não é bem um erro, mas assim, se fosse hoje nós não faríamos, então eu colocaria como um adendo pra você. Não é bem um erro, porque se você gostar vai ser show, mas se você não gostar, você vai acabar tendo cometido o erro. Ter feito a trilha de 7 quilômetros do Parque Ubajara. A gente fez a trilha, né, por baixo, a gente andou o parque todo, percorreu o parque todo. E 4 quilômetros dessa trilha é feito de descida. Então é você descendo em pedras, são aquelas pedras de cachoeiro, o chão. Ou seja, bem escorregadia. Então são 4 km descida nessa pedra, né, nessa trilha, nessa estrada. E durante a nossa trilha ainda choveu bastante, ou seja, ficou muito escorregadio. Acabou ficando até perigoso, né? Poderíamos ter tido algum acidente, acontecido alguma coisa, graças a Deus deu tudo certo, a gente chegou lá são e salvo. Mas assim, só recomendaria se você gostar muito, e aí já sabendo mais ou menos como é que é, como funciona, né? Porque agora a gente já explicou pra vocês, tem lá no nosso vídeo completo também, mostrando como é que foi essa trilha. E aí, eu acho que eu consideraria um erro pra quem, né, não tem essa experiência, não sabe como é, acaba que não vai ser uma experiência legal. Mas deixo aí essa observação pra vocês. E o sexto acerto desse vídeo, gente, foi ter subido até Viçosa do Ceará. Nós ficamos em Viçosa, passamos o dia, nos hospedamos, dormimos lá. Vou até falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas o ponto alto da gente ter feito essa escolha foi pra conhecer o Espelho d'Água da Saúde, que fica em Cocal, no Piauí, que é o fervedouro natural. Gente, que lugar incrível. Foi muito bom, valeu muito a pena a gente ter feito esse passeio. A gente saiu bem cedinho de Guaraciaba, né, da nossa hospedagem lá, o La Colline, e fomos a caminho de Viçosa. E aí, logo que a gente chegou lá, a gente já pegou o guia, já fomos com ele pro fervedouro pra pegar vazio e poder aproveitar ao máximo. Que lugar incrível. Não dava vontade de sair da água. Então eu recomendaria que você faça isso, porque o lugar é lindíssimo, ainda não é muito descoberto, ainda não tá sendo muito explorado, então vale a pena vocês conhecerem o Espelho d'Água da Saúde. É um vídeo que viralizou, inclusive, nas nossas redes, porque realmente é um lugar magnífico. E aí, um dos motivos da gente ter ido pra Viçosa do Ceará foi esse, né? Então foi um grande acerto ter escolhido passar o dia, né? Tirado uma parte do dia pra poder conhecer, porque valeu muito a pena.
foi show. A entrada lá no sítio custou R$10. E aí você também pode ir no seu carro, né? A gente foi com guia, mas você pode ir no seu carro. Colocar lá Sítio Frecheiras no mapa, no Maps, porque ele vai te dar o endereço certinho, vai te dar a localização, você vai conseguir chegar lá. Vai conseguir entrar e conhecer esse lugar lindíssimo, que eu super indico pra vocês. E o sexto erro, gente, que foi um grande erro, foi não ter separado mais dias pra Viçosa do Ceará. A gente colocou um dia só, que foi esse dia que a gente aproveitou pra conhecer o Fervedouro, né, o Espelho d'Água da Saúde. Então acabou que a gente não fez muitos passeios em Viçosa do Ceará, a gente acabou não conhecendo outras atrações. Tem muito o que fazer lá, a gente acabou fazendo só algumas cachoeiras, conhecendo algumas cachoeiras de lá, mas tem muita coisa legal e a gente acabou não fazendo passeio mais histórico pela cidade, porque acabou não dando tempo. Então eu recomendaria que vocês ficassem mais tempo em Viçosa do Ceará, porque é muito bonita, é muito charmosa, linda. Fiquei com vontade de voltar para poder passar mais tempo lá. E aí eu recomendaria que vocês façam isso, né? Foi um grande erro a gente não ter tido mais tempo para ficar lá, para conhecer mais a cidade, né? Vivenciar momentos, mostrar mais experiências até para vocês e a gente viver também. E aí a gente acabou não fazendo isso, né? Foi bem corrido a nossa passagem por lá, nossa estadia por lá. E o nosso sétimo acerto, gente, foi ter conhecido a Igrejinha do Céu lá em Viçosa do Ceará à noite, porque foi magnífico. Fica toda coberta de neblina, você tá lá no altão. É muito um clima de serra maravilhoso. Então a gente gostou muito de ter conhecido a Igreja do Céu à noite. A gente conseguiu passar por lá também durante o dia, mas à noite eu achei que foi bem mágico. Também tem uma outra coisa que a gente fez que também eu considero que foi um grande acerto. Foi ter jantado no Julietas. É um restaurante muito bom, muito conhecido também lá na Serra. O preço é maravilhoso, a gente achou o preço muito justo lá. Os pratos, se eu não me engano, são a partir de R$60. Se tiver a foto do cardápio, eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Então, vale a pena. A vista é lindíssima, eu acho que deve ser bonito também pra almoçar, porque a gente só jantou. Mas, assim, clima perfeito, música boa, tava tendo música ao vivo, comida boa, a gente gostou demais de lá. Então, a gente foi lá, curtiu um pouco a noite lá na igrejinha e depois jantou, que fica tudo ao lado ali. O restaurante é muito bom, então recomendaria que você colocasse no seu roteiro. E aí, gente, como eu falei, né? Nosso sétimo erro foi não ter conhecido mais sobre Viçosa. E aí, dentro desse erro, a gente acabou não conhecendo os famosos licores da Serra de Viçosa, né, gente? De Viçosa do Ceará. Porque eles são bem famosos, a produção de licor lá é bem forte, parece que é bem conhecido. E a gente acabou não conseguindo visitar, né, nenhuma... Será que se fala adega? Eu não sei se fala adega. Mas enfim, as produções lá de licores a gente não conseguiu conhecer nem degustar, né? Conhecer, trazer, presentear alguém. Inclusive, junto dos licores tem as cachaças, né? Porque a produção de cachaça lá também é um forte da cidade. E a gente também não conheceu. A gente conheceu uma cachaçaria só, que foi uma que a gente comprou até um presente para um amigo. Mas eu sei que tem outras e acabou não dando tempo da gente conhecer. Então eu acho que é um grande erro. E faz parte do roteiro em Viçosa, né? É conhecer os licores, as cachaçarias. A gente acabou não fazendo. Meu povo, então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado e que vocês consigam montar um roteiro bem legal pra Serra da Ibiapaba. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, pode falar com a gente lá no Instagram. A gente tá aí pra ajudar vocês. E também eu vou deixar aqui, né, vai aparecer aí na tela, os vídeos que a gente gravou lá na Serra, que tem os vídeos completos falando tudo do nosso rolê, do nosso passeio. Então assistam lá, acompanhem. E é isso. Até o próximo.